Olá! Boa noite! Se você está assistindo essa reprise, hoje é o Desafio Expand. Vamos falar de leis universais. Hoje a gente vai falar de um princípio chamado polaridade. Lei da polaridade. Quem quiser escrever aí pra mim, boa noite, queridos, queridas. Procurando uma musiquinha aqui para esses primeiros minutinhos. Boa noite! Tô aqui procurando uma musiquinha pra gente. Espera aí. Musiquinha bem linda. Ih, eu tô num lugar aqui que eu não vou achar uma musiquinha tão linda não. Boa noite, queridos, queridas. Lei da polaridade. Obrigada. Deixa eu fixar o comentário aqui. Que aí as pessoas sabem do que a gente tá falando, né? Ai, gente, vou botar uma música que eu tô viciada, quer ver? Não, vou botar essa não. Vou botar uma outra que eu gosto. Como vocês estão? Estão acompanhando? Quem aí assistiu todas as leis? Me contem como é que vocês estão enquanto a gente dá esses minutinhos. Dedinho no coraçãozinho, porque aí o algoritmo informa que eu estou ao vivo. Vocês me ajudam bastante fazendo isso, tá? E enviem essa live para outras pessoas também. Convidem. Aperta esse aviãozinho aqui, ó, e manda para alguém, mesmo que a pessoa não esteja online. Manda para quem tá online, mas se a pessoa não tiver, também ela assiste depois, né? Ela vai cair na live do mesmo jeito, tá bom? Já deu uma clareada aí na vida de vocês? Vocês conhecerem as primeiras leis, gente? Me contem aí um pouquinho sobre isso. Quero saber, não, Ana, minha cabeça tá bugada. Ou não, eu já comecei a entender algumas coisas da minha vida. Já comecei a implementar alguma coisa. A gente já falou do mentalismo. Correspondência. Ontem falamos da vibração e hoje vamos começar a falar da lei da polaridade, são os princípios herméticos. Eu tô até com tudo anotadinho aqui, gente, porque esse conteúdo é denso, já falei pra vocês. Ele traz leveza pra vida, mas ele é denso, né? Então vamos lá. Lei da polaridade, o quarto princípio das leis herméticas. Vamos começar. A gente tá falando do Kybalion, né? Essas leis, para quem quer estudar um pouquinho a mais, pode procurar um livro chamado, que eu esqueci de trazer ele aqui agora, um livrinho, tem o verdinho, tem o azul, tem várias versões dele, mas um livro chamado Kybalion, tá? Então, dentro dele tá falando de tudo isso. É um livro que não é um livro exatamente fácil de ler, assim como esse conteúdo não é um conteúdo que a gente entende da primeira vez que a gente acessa, né? Eu já falei pra vocês que todo conhecimento tem chaves. Ou seja, a primeira vez que eu escuto, eu vou ter um determinado grau de entendimento, tá? E quanto mais eu estudo aquilo, quanto mais eu me aprofundando, mais eu vou entendendo, né? Mas podemos saber também que a semente está plantada. E isso a gente vai compreender mais quando a gente estudar uma outra lei chamada lei do gênero, que a gente vai compreender que a sementinha precisa de um tempo para ser gestada, tá? Então vamos falar hoje da lei da polaridade, que é o quarto princípio das 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. Vamos lá, começando. Ela fala, essa lei, a frase, né, que é a frase principal que vem, deixa eu dar uma pausa aqui nesse negócio, presta atenção, tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Agora vamos explicar? Agora vamos descomplicar? Ai, meu Deus do céu.
Legal, tá estudando também, que bom. Quanto mais gente estudando, tendo essa compreensão, mais fácil fica tudo, né? Na vida. Então, quando um sobe, todos sobem. A verdade é essa, então vamos embora todo mundo subir o máximo de gente possível, né? Então, essa lei, ela fala sobre a dualidade. Vamos imaginar que tudo que existe tem o seu oposto. Tudo que existe, desde emoções até sentimentos. A gente tá falando, sobretudo, de emoções, tá? De sentimentos e tal. As frequências também tem as frequências opostas, né? Se a gente parar pra pensar. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo? Calor e frio. Calor, o contrário, é o frio. A gente precisa parar pra perceber as coisas para que a gente ache literalmente o oposto dela. Eu vou falar por quê, tá? Calma que é um conteúdo que tá sendo aqui plantado. Calma aí. Então, a gente pode ver que tudo é dual e que os opostos, eles são apenas extremos de uma mesma coisa. Então, vamos lá, de novo. Tudo tem o seu oposto e os opostos são, na verdade, a mesma coisa. Quando a gente fala de dois lados da mesma moeda, a gente está falando exatamente disso, né? Que dentro, por exemplo, eu falo muito isso quando eu vou fazer constelação. Eu tô com a constelação na cabeça porque hoje eu fiz 2 constelações muito lindas. Então, assim, o que acontece quando eu faço uma constelação? De certa forma, a gente fala do amor que cura e o amor que adoece. Tudo é amor. Mesmo quando tá parecido com raiva, com ódio, né? Então a gente vira moedinha, a gente não troca moeda, é a mesma moeda, é a mesma coisa, tá? Assim como se a gente falar calor e frio, a gente tá falando da mesma coisa, a gente tá falando de temperatura. A gente não pode transmutar, por exemplo, mudar o calor em raiva. Vocês entendem que a gente tá falando da mesma coisa, a gente tá falando sempre de temperatura? E aí a gente faz o oposto daquela mesma moeda, a gente vira o lado da moeda. É só isso que a gente tá falando quando a gente tá falando de polaridade, tá? Quando a gente tá falando de polaridade. E vocês vão entender a importância disso, tá? Ela funciona como de certa forma, como uma consequência da lei da vibração. A gente estudou a lei da vibração ontem, né? O que a vibração fala? Tudo vibra em frequências variadas, altas ou baixas. A gente tem, assim, milhares de frequências, na verdade, né? E de acordo com esse princípio da vibração, tudo vibra em frequências variadas. Na polaridade, a gente entende que os polos nada mais são do que 2 extremos dos mesmos elementos em graus diferentes de escala, tá? Se a gente olhar, por exemplo, calor e frio, a gente não consegue perceber exatamente quando que começa o calor, quando que começa o frio. São 2 lados da mesma moeda. Deu pra entender isso? E aí, gente, a gente vai falar, é muito importante, porque isso baixa os nossos julgamentos também. Quando a gente fala de uma situação onde a gente tá com sentimento, por exemplo, de raiva, de ódio, vamos botar ódio, por exemplo, a gente já pode ter certeza absoluta que dentro daquele sentimento de ódio, daquela situação, existe a mesma potência, na mesma quantidade de intensidade, inclusive, do amor. Isso é lei da polaridade. Isso serve muito pra gente aprender a gerenciar as nossas emoções, tá? E perceber que mesmo nas nossas criações de coisas que a gente não gosta, que a gente não quer viver, que a gente não quer experienciar, e muitas vezes a gente cria sim situações que a gente não quer experienciar, existe a mesma potência, tá? De criação do oposto. Então, por exemplo, uma pessoa que criou uma doença, né? Tem muita gente que vai falar, cara, criou doença? Como assim? Sim, criou doença. Uma pessoa que criou uma doença, por exemplo, no próprio corpo, de certa forma, a partir dos seus medos, de muita coisa aí que tem por trás disso, existe a mesma potência. Então, se é uma doença muito forte, né, que tá tomando muito conta ali da tua vida, você sabe que ali dentro existe a mesma potência do lado oposto, ou seja, da saúde. Já existe ali dentro. Isso é lei da polaridade, tá?
Todos os paradoxos, ou seja, tudo que parece que é contrário, eles podem se reconciliar. E eles se reconciliam. Calma, tá dando bug aí? Escreve cérebrozinho se estiver dando bug para eu poder ver. O que eu tô falando aqui? O igual e o desigual, eles são os mesmos, porque eles dependem do grau de ausência ou de presença de determinado elemento. Calma que tá complicado ainda. Então a gente fala assim, o calor é o oposto do frio. E numa escala de temperatura, calor e frio são opostos. Ok, mas o frio é a ausência do calor e o calor é a ausência do frio. Qual é a mudança? O grau que ele vibra, tá? Vamos falar de sentimento, então, aplicado nos sentimentos? Já falei, vou repetir, porque como é um conteúdo que dá bug na cabeça, a gente vai repetir quantas vezes for necessário. O ódio é a ausência do amor. E existe uma linha muito, muito tênue entre esses dois sentimentos, tá? Como que eu sei disso, além da vida prática? Eu sei disso porque eu trabalho com a virada dessa chave do amor que cura e o amor que adoece todo santo dia nas constelações. Então, eu percebo que quanto mais a pessoa chega com um discurso de raiva, de ódio, de qualquer coisa, assim, eu percebo que é aquele tamanho de amor que a pessoa tem. Isso é um truque de consteladora. E de qualquer tipo de terapia. Então, se a pessoa chega ali, cara, eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, que é a coisa que eu mais escuto, né? Ou com muitas críticas, mesmo quando disfarça. Eu sei que é justamente ali onde a pessoa tá apresentando esse tipo de sentimento que existe o maior amor da vida dela. Por isso é tão surpreendente também a constelação. Tá bom? Isso é polaridade pura. Então, o amor é o estado de equilíbrio. A paixão e o ódio são os seus dois extremos. Paixão e ódio. Se tiver muito de um lado ou muito do outro, o meio do caminho, que é o equilíbrio, vamos imaginar até um triângulo, que eu acho que é uma imagem que faz a gente ter um certo entendimento assim bem legal. O meio do triângulo é justamente o amor, que é o equilíbrio. Certo? Então, a gente falar de verdades, quais são as verdades? As verdades são meias verdades. Esse papo de hoje aqui é de dar nó na cabeça, com certeza, tá? Porque elas se encontram no meio do caminho, entre os dois polos, tá? Então vamos lá. Lei da polaridade em diferentes aspectos. Primeiro a gente vem com esse negócio meio louco, mas depois a gente vai... Por exemplo, se a gente falar de uma maneira de criar filhos, sei lá. Se você cria uma criança com muito excesso de proteção, com aquele excesso absurdo de proteção, essa criança provavelmente vai se tornar um adulto inseguro. Sabia disso? Agora, se você deixa de proteger completamente uma criança, que é uma situação, é um momento da vida em que ela precisa se sentir protegida e segura, é provável que ela se torne uma criança agressiva. Então, assim, os extremos nunca são bons. Existe uma outra lei que a gente vai falar, que é a lei do ritmo. Agora eu vou parar de ver minhas anotações, porque eu falo melhor aqui no improviso, com o meu conhecimento mesmo. Que garante que a gente vai pendular entre emoções. Vocês imaginem um pêndulo mesmo, tá? A lei do ritmo, ela garante que tudo vai pendular entre um extremo e outro, tá? Inclusive as emoções, inclusive os sentimentos. E que o nosso trabalho aqui, ao aprender a gerenciar nossas emoções e tudo mais, pra gente se manter no bem-estar, é buscar o meio do caminho, né? Buscar o equilíbrio entre os dois extremos de emoção. Os extremos nunca são bons, tá? Os extremos nunca são bons. Nunca trazem bem-estar. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, por exemplo, se a gente falar de dois extremos, esse exemplo é bem fácil de entender, tá? Se a gente pensa que o bem-estar é um equilíbrio, eu tá me sentindo bem, eu tá me sentindo tranquila, né? Mas com energia, mas no bem-estar. É um meio do caminho, é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio. Quais são os extremos entre o bem-estar, que me tiram do bem-estar, né? Se a gente for falar de extremos, eu não tô falando
de vários graus. Estou falando de extremos. A gente vai falar de repente, um estado muito parado, que a gente poderia chamar até de apatia, né? Um estado muito derrubado, muito desmotivado, muito paralisado, muito empacado. E o outro extremo seria um estado de ansiedade extrema, né? Que é um estado de muita ansiedade, um estado de querer fazer acontecer. Também não é legal. A gente vê que isso tem um desequilíbrio, tá? A gente pode falar até de masculino e feminino. Porque o grande símbolo da lei da polaridade, né, que fala dos dois polos, é o símbolo do Yin Yang, que a gente conhece. Que é aquele que faz assim, né? Que é metade preto, metade branco, representa o sol e a lua, a noite, o dia, o masculino e o feminino, qualquer extremo vai se encaixar dentro do masculino e feminino, qualquer extremo, tá? E que o equilíbrio é justamente aquele meio do caminho. Vamos lá. Essa lei da polaridade, ela é muito interessante para a gente conhecer os nossos estados mentais e os estados mentais das outras pessoas também. Portanto, viver bem, viver melhor. Aprender a gerenciar as nossas emoções. Porque é possível fazer essa alquimia. É possível a gente pegar uma emoção extrema e transformar ela, puxar ela um pouco mais para o meio, né? Justamente ativando o oposto dela. Em vários sentidos, tanto em atitudes aqui no plano físico, quanto, por exemplo, no mental também. Eu falei sobre isso com vocês outro dia lá nos meus stories. Como? Eu falei que quando eu acordo, eu observo como é que eu tô. Então, eu observo se eu tô mais pra feminino demais, desequilibrado, né? Como é que seria o feminino desequilibrado? Muito desmotivada, com preguiça, mais parada, mais passiva, fora do bem-estar, fora de um estado de fazer as coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer, tá? Ou se eu tô meio ansiosa, se eu acordei um pouco ansiosa, às vezes a gente acorda, dorme com algum problema na cabeça, né? Geralmente eu faço uma higiene mental antes de dormir, mas às vezes a gente acorda com uma notícia que não é muito legal e tal. E aí eu observo se eu tô em algum extremo, porque é garantido de que se eu estou fora do meu bem-estar, eu estou em algum extremo, tá? Saibam disso. Se eu estou fora do meu bem-estar, eu estou em algum extremo, ok? E aí, eu falei pra vocês, cara, se eu acordo mais ansiosa, geralmente eu não vou botar músicas muito animadas, eu não vou começar a querer fazer um monte de coisa, eu não vou estimular esse meu lado mais masculino, que é um lado mais executor. Eu vou puxar um pouquinho, porque por mais que eu ache legal ser executora, é muito legal a gente, né, ser executora, mas isso vai me atrapalhar e pode me levar para um estado de ansiedade. Isso vem do conhecimento da lei da polaridade, tá, gente? Por isso eu consigo fazer isso. E o contrário também é verdade. Se eu acordo me sentindo meio desmotivada, meio assim, meio derrubada, eu não vou acordar e fazer uma meditação super relaxante de 1 hora. Pelo contrário, eu vou botar a música mais pra cima, animada, não sei o que, e eu vou botar a minha vibração lá pra cima, buscando o oposto daquela emoção que eu tô sentindo, até entrar num estado de bem-estar. Sempre buscando o meu bem-estar, que é o meio do caminho, tá? E isso a gente pode fazer com qualquer tipo de emoção. E é muito importante, já que a gente já tá aqui, já conheceu o mentalismo, por exemplo, ou seja, a gente sabe que que o plano mental e o plano espiritual são superiores ao plano físico, né? Eu já falei isso com vocês. A gente pode fazer essa transmutação também. Pode não, a gente tem que fazer também no nosso plano mental. Ou seja, como? Fazendo, me visualizando no polo oposto daquilo que está acontecendo. Gente, e isso pode ser feito, inclusive, em situações, né? Em situações que não são somente as minhas emoções, tá? Eu vou dar um exemplo. Se você... Vamos pensar que a gente que... Não sei se vocês têm filho, né? Mas que mesmo que não tem filho vai conseguir perceber isso, né? Se você tem uma criança, um bebê, uma criança pequena, sei lá, que tá super agitado, o que você faz com essa criança? Você bota um monte de coisa pra agitar ela? Ou você vai fazer algum tipo de atividade para que ela fique calma? De repente vai dar um banho,
vai botar uma música mais tranquila. O que você vai fazer? Né? Se você tem um mínimo de sabedoria, né, gente? De inteligência emocional. Porque tem gente que entra na frequência do negócio e começa a enlouquecer todo mundo dentro de casa. Mas você faz exatamente o oposto. Se aquela criança tá meio assim, não sei o quê, cara, você vai botar um negócio pra deixar aquela criança mais agitada e tudo mais. Isso funciona em qualquer relacionamento. Relacionamento de casal também. Pensa bem. Se você chega na sua casa e o teu marido, teu namorado, tua mulher, não importa, tá super agitado, tá numa vibe meio agressiva, né? Ou seja, tá com aquele yang ali bombando. O que você vai fazer? Você vai meter um yangzão nele, uma energia masculina, ou você vai respirar, vai observar e vai ter a sabedoria de ativar bastante o seu yin e ficar naquele polo bem oposto para que vocês se equilibrem, porque vai equilibrar. Vai equilibrar. Se você chegar, e mesmo que você esteja num dia yang, um dia super yang, né? Num dia super também agitada e ansiosa, mas se você tem mais consciência do que aquela pessoa, por exemplo, se você está aqui me ouvindo, daqui pra frente eu espero que você tenha esse tipo de atitude. Não importa onde você tá, né? Mas para você viver melhor, você pode aprender a usar, inclusive, a sua emoção para neutralizar certos ambientes e certas situações. Você entende isso? Que duas pessoas que estão muito no polo masculino, muito na ansiedade, muito na agitação, aquilo ali não vai ser bom para aquele ambiente, para aquele casal, por exemplo, ou para aquele sócio, ou para aquele amigo. Cara, isso vai dar um negócio que não vai funcionar. Ou mesmo com crianças, seu filho está super agitado. Se você chegar e estiver super agitado e não se acalmar antes de chegar, de estar perto daquela criança, e não der para ele justamente o oposto do que ele está fazendo, aquilo ali vai ter um resultado catastrófico. Ao passo que se você consegue observar isso e falar, cara, isso aqui já tá muito assim. Outra coisa, se for o contrário, você chega e essa pessoa, esse marido, esse namorado, sei lá quem é namorada, está completamente derrubado, apático, triste, tá numa fase. Vamos supor que você tá aí no seu relacionamento e essa pessoa tá muito assim, sem fazer nada, né? Cara, se você ficar muito nessa mesma vibe, esse relacionamento vai acabar, cara. Vai ficar muito morno e as coisas não vão acontecer na tua casa, entendeu? Você precisa trazer o equilíbrio. E quem tem mais consciência, tem mais responsabilidade. Isso não significa que você vai carregar o mundo nas suas costas. Mas quer dizer que para você ter um resultado melhor nessa relação, você precisa ativar aquele oposto ali. Você precisa ter sabedoria. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu tô falando? Porque vocês geralmente falam pra caramba e vocês estão mudos. Então eu tô achando que vocês estão bugadões. Escrevam aí enquanto isso. Aprender a mudar os nossos estados mentais é a grande alquimia, é o grande poder. É a verdadeira maestria sobre si mesmo, sabe? Cara, eu sou o meu próprio mestre. Eu consigo pegar uma emoção que eu tô sentindo, não quer dizer não sentir. Às vezes a gente precisa dar uma chorada, às vezes a gente precisa, né? Não tô falando de não sentir, tá? Eu tô falando de ser capaz de observar as suas próprias emoções e os ambientes e as pessoas com quem você convive e perceber o que vai equilibrar aquela situação ali e não desequilibrar mais. Então, se você tá recebendo uma agressividade de uma pessoa, essa pessoa é muito provável que ela tá num extremo de ódio. O que vai neutralizar o ódio, gente? É mais ódio ou é o amor? Que é o oposto. Apesar de que o amor neutraliza tudo, né? O amor é uma coisa muito maravilhosa. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Você precisa equilibrar aquilo ali. Essa é a verdadeira alquimia. É a alquimia mental, é a alquimia das emoções, é a alquimia das vibrações. É você pegar aquilo ali e falar, cara, eu tenho como mudar isso aqui. Eu tenho como trabalhar. Não é definitivo isso. Eu não vou responder do mesmo modo.
Isso vai fazer você viver muito melhor. Porque senão você é um escravo do seu próprio pensamento. Se você percebe um pensamento em você, ou se você nem mesmo percebe, ou se você percebe, e você absolutamente não sabe o que fazer com aquilo, você tendo a lei da polaridade, você conhecendo a lei da polaridade, você sabe o que fazer. Você vai reconhecer o que você está sentindo, você vai reconhecer o que está se apresentando, vindo de outra pessoa ou de si mesmo. E você vai falar, cara, qual é o oposto disso? Como que eu equilibro isso? Como é que eu posso ir pro polo oposto? E assim, eu já falei pra vocês que o plano mental, ele é soberano, ele é mais importante, ele é superior ao plano físico. Então, muitas vezes, a gente não tem o que fazer no plano físico, tá? A gente não tem o que fazer no plano físico. A gente vai pro mental e trabalha aquela emoção no mental, aquela situação no mental. Porque as coisas têm vibração, voltando à lei de ontem. Então, se você tá numa situação que alguém tá te dando muito situação de ódio, de raiva, de, né, sacanear, não sei o quê, cara, qual é o oposto disso? Como que eu posso equilibrar? Talvez essa pessoa não queira nem conversar, né? Eu falo isso também na constelação. Hoje estou usando vários exemplos da constelação. Eu falo isso. Eu falo, cara, muitas vezes os seus pais não vão estar disponíveis fisicamente para te dar essa coisa que você sonhava em receber quando você era criança. E talvez nunca estarão. Mas você pode ir para planos superiores. Quando a gente está trabalhando na constelação, a gente está trabalhando num plano espiritual. Apesar de ser uma técnica terapêutica. Mas é claro que estamos. A gente não está trabalhando no plano físico, porque eu não tenho ali na presença o pai, a mãe, o avô que já morreu. Eu não tenho. Mas também não tenho espírito, tá? É isso que eu tô falando. Mas eu tenho representantes. E isso reverbera sim no seu sistema. Tá? E esses planos são superiores. Então a gente olha, apesar de ser uma técnica terapêutica, e a gente vê. Quando eu digo que a gente está trabalhando num plano mais espiritual, é nesse sentido, né? Porque o nosso plano, quando a gente fecha os olhos e faz ali as cenas, né, que eu conduzo, você a fazer, você tá se conectando com essas energias, com essas pessoas, e tá liberando histórias, e tá limpando, né? Como consigo evitar de uma polaridade para outra? Hoje isso aconteceu comigo sem eu ter controle. Então, vocês vão entender isso quando eu falar de lei do ritmo. Se você vai para uma extremidade, se você vai para um extremo, o ritmo vai te jogar para o outro extremo. Por isso que quando você tá numa polaridade de desequilíbrio, tipo, cara, eu tô muito ansiosa, por exemplo, você precisa, mesmo que você não consiga se puxar 100%, né? Você não precisa se puxar para outra polaridade. Mas você precisa descer um pouco e ficar mais no meio do caminho, mais no equilíbrio, para que depois o ritmo não te jogue para aquele outro extremo. Porque senão você nunca vai conseguir ir pro meio, que é o bem-estar, que é o se sentir bem, que é o se sentir feliz, tranquilo, sabe? Como evitar? Observando seus pensamentos e trabalhando e neutralizando. Então, por exemplo, escreve aí, Ju, só pra gente usar o teu exemplo, qual foi a polaridade onde você se sentiu e depois você foi pra qual polaridade? Escreve isso aí pra mim que a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que vai ser uma boa maneira de exemplificar aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar pra vocês daqui. Peraí. Toda vez que você tá em extremos, em polaridades, toda vez que você tá, né, no desequilibrado, você tá nesses extremos, tá, gente? E aí você tem que procurar ir pro meio do caminho, como se fosse uma misturinha, uma receita que te leva para aquele meio do caminho ali, tá? Deixa eu ver se ela tá escrevendo aqui, senão a gente vai usar outras. Então tá. Maneiras que a gente tem de neutralizar é indo pro mental, tá? Indo pro mental e fazendo imagens daquele polo oposto, né? Então, assim, se você tá muito ansiosa, você pode realmente fazer imagens do oposto daquilo, de você tranquila, se imaginar mesmo, tá? Criar imagens de você super tranquila, de você se sentindo bem, de você no extremo oposto, não no extremo desequilibrado, mas no equilíbrio entre essas duas coisas, tá? Fui tomar vacina e estava calma na fila, mas quando foi minha vez entrei em pânico. Eu não tenho medo de injeção.
Cara, você entrou em pânico com certeza porque você criou pensamentos que te levaram pra ter medo, né? Não sei se foi de injeção ou de alguma outra coisa, mas assim, ninguém entra num estado de pânico se não tiver criado imagens de medo de alguma coisa ali, tá? Tudo começa no pensamento, que vira uma emoção. Então, se você entrou numa emoção de pânico, então tá, e você entrou numa emoção de pânico. O que é o pânico? É o medo num extremo, um oposto de medo. Qual seria o contrário do que você sentiu, né? Do extremo medo? Seria você ter coragem? Seria você confiar, né? O oposto do medo, de certa forma, é a fé. É você confiar em algo que você não viu ainda, né? Vocês reparam, eu falei já isso pra vocês, que o medo é a expectativa do mal, do ruim, de uma coisa ruim acontecer, mas que ainda não aconteceu, você tá fantasiando que vai acontecer uma determinada coisa que te deixa nesse estado de medo, e a fé é uma expectativa do bem, de que algo incrível vai acontecer. Então, como é que você poderia trabalhar? Ah, tá num lugar onde achou que tinha muita gente sem máscara. Então, aí você começou. Meu Deus, tem muita gente sem máscara. Eu vou ficar doente. Meu Deus, e se eu pegar Covid? Meu Deus, você alimentou, você nutriu um pensamento que alimentou o seu medo. O que você tinha que fazer? Ou tomar a decisão de sair dali e falar, cara, tem muita gente sem máscara aqui, eu não vou ficar. Ok, você poderia tomar essa decisão. Ou você tinha que alimentar a sua mente de pensamentos que te deixassem tranquila. Falando, por exemplo, pra si mesma, cara, eu tô de máscara, tá tudo bem. Isso aqui vai ser tranquilo, vai ser rápido, minha imunidade é boa, tô tomando vacina, sei lá. Botando ali pensamentos que neutralizassem justamente as imagens que você estava criando. Porque quem tem um ataque de pânico, quem tem um surto, alimentou pensamentos específicos que deixaram ela entrar nesse estado. Vocês podem ter certeza absoluta. Então, o que você faria para não ir para esse extremo é: tô começando a sentir medo. Que tipo de pensamentos eu tô tendo aqui que estão me deixando com medo? É tipo simplesmente mudar o seu pensamento, entendeu? E realmente você iria de uma polaridade para outra. Quer dizer, você provavelmente ia se colocar em bem-estar. Você ia fazer isso não para você ficar totalmente sem medo, mas para você ficar tranquila em bem-estar. Então, fora o que o coletivo fala sobre os prós e os contras, mas aí é uma escolha ouvir sobre isso, porque eu, por exemplo, não escuto nada sobre isso. Teve uma única pessoa que veio falar pra mim sobre isso. Quando essa pessoa falou, me deu por um momento um medo, eu falei, eu não quero mais saber nada sobre isso. E eu saí de perto da pessoa e nunca mais permiti que ninguém falasse nada sobre isso, entendeu? Se eu quiser, eu vou pesquisar, mas pra mim não faz o menor sentido. Entendeu? Porque tem opiniões dos dois lados. Se eu quiser pesquisar, eu vou me informar e vou tirar minhas próprias conclusões. Mas não baseada em medos, em pânicos. Porque, gente, se você deixa a tua mente vendida pra opinião, pro coletivo, pra opinião pública, ferrou. Você fica completamente manipulada, tá? Você fica ali nas crenças dos outros. E eu não tô falando que eu sou a favor, que eu sou contra, não sou nada. Tá? Não tô dando opinião sobre nada aqui. Só pra vocês ficarem bem tranquilos. Mas é isso. A gente, quando fala da polaridade, a gente fala dessa alquimia, sabe? Dessa capacidade que a gente tem de ser mestre das nossas emoções. Da gente fazer essa transmutação dos nossos sentimentos, das nossas emoções e gerenciar isso, tá? Faz muito mal. Pra mim também, então eu não escuto. Por isso que eu não vejo televisão. E aí, ficou claro pra vocês essa história da polaridade? Como que ficou aí? A gente ajuda as pessoas também, sabe? Isso é muito interessante. A gente é capaz de perceber na hora se a pessoa tá num extremo, pessoas que a gente ama, pessoas que convivem com a gente, né? E ajudar. Nossa, você tá num extremo, vamos acalmar, né? Então, olha só, se você tava calma e até feliz, você não tava numa polaridade, você tava no seu bem-estar, você tava bem. Dá pra entender isso? Que se você tava calma, você não tava numa polaridade de mal-estar,
Você não estava. Você foi com uma polaridade de ansiedade, de medo, de não sei o quê. Entendeu? Você não estava numa polaridade. Você estava bem. Você estava no equilíbrio. Você estava feliz. Você estava calma. Você não estava. Tanto que se você estivesse simplesmente calma e feliz, você não precisa se preocupar em transmutar. A gente precisa cuidar de fazer a transmutação e fazer essa alquimia quando a gente tá fora do bem-estar. Quando a gente não tá se sentindo bem. Aí a gente sabe, putz, não tô me sentindo bem, cara, tem alguma coisa aqui errada. O que eu tô sentindo? E aí você vai lá e faz isso que eu tô ensinando. Então, isso é uma crença, tá? Ó, quando eu saio, estou no meio de mais pessoas, me sinto inferior. E acabo afastando as pessoas. Tem duas crenças aí, né? Tem várias crenças. Quando eu saio e tô no meio de mais pessoas, eu me sinto inferior. Então, eu sempre me sinto inferior no meio de pessoas. É uma crença. Eu afasto as pessoas, né? Eu entendi que você já percebeu que a sua crença afasta as pessoas. E com certeza afasta. Porque se você acha que você é inferior e que isso afasta as pessoas, é exatamente isso que você vai viver, tá? É exatamente isso que você vai viver, que você vai experienciar. As nossas crenças, elas se tornam a nossa realidade o tempo todo, tá? Então, o que você tem que trabalhar? O que seria o oposto disso? Se a gente for falar de transmutar as crenças aí, de polaridades. Quem seria a pessoa oposta a isso? Como essa pessoa se sentiria? Cara, seria uma pessoa segura, seria uma pessoa que sabe que é magnética, que atrai as pessoas, que todo mundo quer ficar perto dessa pessoa, que tem uma autoestima incrível. Isso seria o oposto, certo? Então, um oposto equilibrado ali, né? O que você pode fazer, Sil? Se imaginar nessas cenas. Isso é uma coisa que transforma também as nossas crenças, tá? Autossugestões, né? Você perceber qual é a crença oposta, tipo, eu sou magnética, sei lá, eu tenho uma autoestima incrível, todo mundo gosta de mim, eu me sinto igual às outras pessoas, eu sou boa o suficiente, sei lá, você vai criar alguma sugestão pra você mesmo. E também viver no mental, fazer imagens de você vivendo aquilo, porque você vai ensinando pra sua mente, você vai ensinando pro seu cérebro como é essa nova pessoa que você está se tornando, tá? Agora, isso demanda disciplina, porque você precisa repetir, porque se você acha tudo isso de você, a ponto de estar vivendo isso tomou um tempo na tua vida pra você virar essa pessoa que tem essas crenças, tá? Ter essas crenças e traduzir numa realidade. Então, você precisa repetir muito e ter paciência com o processo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil ter paciência com o processo, mas é aquilo. Caraca, fiquei 30 anos repetindo esse negócio. Agora eu vou começar a repetir o oposto. Então, toma um tempinho pra essa nova crença entrar, tá? Dentro de você. Pera aí. Tenho medo de tomar a terceira dose da reação. Vai dar algum ruinzinho aí, querida. Porque se tá com medo, vai acontecer. Então, trabalha a tua crença antes, sabe? Pesquisa e fala. Pessoas que não têm nenhuma reação. Tem gente que não tem nenhuma reação? Tem. Por que você vai ter? E começa a afirmar isso. Nossa, eu não tenho reação nenhuma. Tá super tranquilo. Ninguém tá tendo reação. Tô ótima, não sei o que. E se visualizar também não tendo as reações. Tá bom? Não. A gente não vira para-raio de energia negativa. A gente pode até virar quando a gente tá naquela exata frequência. Se você se conectou com aquilo, né? Você criou uma imagem ali que te impactou, que chamou a atenção do teu cérebro, tá? Ok. Mas porque você estava naquela frequência. Porque se eu vejo uma pessoa sair chorando por causa de uma vacina, eu vou, tipo assim, ficar emoção zero, vou botar energia zero naquilo. Eu vou falar, cara, nossa, as pessoas estão... Eu vou ficar aqui, ó. Nossa, as pessoas estão muito descontroladas emocionalmente. As pessoas precisam conhecer a alquimia das emoções. Vou indicar lá o meu Instagram pra essa pessoa, né? Eu não vou me emocionar com aquilo, eu não vou criar historinhas loucas na minha cabeça, entendeu? Baseado na realidade, muito menos dos outros, tá? Então, a gente não vira para-raio de energia negativa, só se a gente estiver naquela mesma frequência, tá? É isso. Se você tá na mesma frequência e tudo que você atrai, até o fato de você estar atrás de uma pessoa que deu um piti ali na vacina,
tem a ver com a tua frequência, entendeu? Você ficou ali e não foi à toa, sabe? Porque quando a gente tá numa frequência que não se encaixa com aquele ambiente, a gente sente vontade de se retirar, né? A gente repele aquele ambiente repele a gente não tá naquela frequência. Eu vou contar uma pequena historinha que aconteceu comigo. Eu fui fazer um exame. Tava eu e mais 3 pessoas da minha família. Uma pessoa que convive com a gente tava com Covid e a gente foi tomar e a gente resolveu ir num posto. Porque era mais tranquilo, era mais vazio e dava o resultado na hora. Nem sei se aquilo ali é posto, nem sei o nome daquilo. E essa outra pessoa tinha ido, tinha só 3 pessoas na frente dela. Falou, vai lá no lugar tal, que só tinha 3 pessoas na minha frente, foi super rápido e tal. Em 10 minutos eu fui embora. A gente foi lá, quando a gente chegou, tinha aberto um ginásio e tinha mais ou menos 700 pessoas na nossa frente. Não tô exagerando, tá? De verdade. E aí eu comecei a ficar ali, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, cara, não tô gostando de ficar aqui. Essa frequência, as pessoas estão com medo. Foi logo depois do Natal, Réveillon. As pessoas tinham saído muito, feito muita coisa. E estavam com uma frequência muito grande de medo e de não sei o quê. Frequência baixa mesmo, dava pra perceber. Eu entrei naquele ambiente, eu falei, cara, na boa, eu não vou ficar aqui. Eu falei com as pessoas que estavam comigo, eu falei, eu estou indo embora e eu vou numa farmácia. Aí alguém falou, mas na farmácia não tá tendo teste, não sei o que, acabou, tem uma fila, tem que agendar pra 3 dias. Eu falei, eu vou conseguir. Simples assim. Eu vou conseguir, eu vou resolver tudo. Falei, numa farmácia, realmente não conseguia agendar. Eu fui lá e agendei os 6. Eu consegui 6 vagas do nada, porque eu fiquei aqui, ó, trabalhando. Então, você vê que assim, quando a gente tá em ambientes, o que eu tô querendo dizer com toda essa história? Que quando a gente tá em ambientes, né, a gente se mete em ambientes que ressoam com a nossa energia. E a gente faz uma escolha de ficar ali ou não. A gente começa a se sentir mal de estar naquele tipo de ambiente, enfim. E a gente também faz a escolha de se retirar de determinados ambientes, tá? Que não estão ressoando com a nossa energia, com a nossa vibração. A gente pode fazer isso, tá tudo bem, sem julgar, né? Eu não fiquei julgando, meu Deus, que tá uma energia horrível, mas eu falei, cara, tá com uma energia que não tá legal aqui pra mim, eu não vou ficar aqui. Eu falei, prefiro agendar para daqui a 3 dias, se for o caso, ficar isolada, se for necessário. E é isso. É isso que eu vou fazer, se for necessário. E me recuso a ficar aqui. E fui embora. E levei todo mundo comigo e consegui a vaga para todo mundo. Então, assim, usei várias leis, me alinhei com várias leis. Mentalismo, vibração, polaridade, tudo, tá? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar com vocês. Espera aí. Eu fiz umas anotações aqui no computador. Espera aí, tá? Espera aí. Ai. Em plena live eu fazendo isso, né? Eu hoje tô meio doidinha da live, gente. Hoje tá meio estranho. Então é isso. Se a gente fizer um resumo, vocês têm alguma dúvida? Fala que tudo tem 2 lados. E isso tem muito a ver com uma coisa que eu vivo falando pra vocês, que é o seguinte. No universo tem seu oposto, a moeda tem 2 fases. Isso tem a ver com uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que dentro de todo problema existe uma oportunidade. Isso tem a ver com a lei da polaridade, né? Que se um grande problema se apresenta ali na sua vida, e é um grande problema, você tem que dizer, né? Isso é bom, isso aqui é bom, só pode ser bom. Por quê? Porque dentro daquele problema, o oposto é uma grande oportunidade. Naquela mesma intensidade, naquela mesma força, etc, etc. Entende a força disso? Então, isso tem a ver com a lei da polaridade. Cara, problemaço aqui na minha vida. Isso só pode ser bom. Tem uma grande oportunidade dentro desse problema. Por causa da lei da polaridade. Eu sei que tem. Só basta eu dar uma catucada que eu vou achar. Vocês podem ter certeza, tá?
Por que existe a lei da polaridade? Só pra gente finalizar aqui, que isso é muito legal. Vocês sabem que as leis foram criadas pelo Criador, pela própria lei, porque a lei é o todo, né? Então, isso foi criado aqui pra gente ter um mínimo de organização aqui dentro da nossa vida, né? Isso a gente já entendeu. A gente só reconhece a luz se a gente conhecer a sombra. Então é super importante a gente perceber os opostos. Cara, a gente não reconhece uma coisa, a gente com a nossa percepção aqui humana, cognição, a gente só reconhece uma coisa quando a gente conhece o oposto dela. Senão a gente simplesmente não, né? A gente não sabe o que é felicidade se a gente não tiver conhecido a infelicidade, a tristeza. A gente não sabe o que é alegria se a gente não tiver conhecido a tristeza. A gente não reconhece a luz se a gente não tiver visto a sombra. É verdade. Então nada é ruim. Tudo é oportunidade, né? De cura, de aprendizado, tudo é uma oportunidade de exercitar o nosso controle emocional também, né? O nosso gerenciamento emocional, para que a gente realmente possa aumentar até o nosso poder de criação, né? A gente está criando a nossa realidade e a gente sente, né, as emoções, as mais diversas emoções, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções para a gente viver melhor. Certo? Tem uma perfeição por trás de tudo. Não tem como algo ser ruim. Se veio dessa inteligência tão superior, tão infinita, é impossível. É impossível ser ruim. Sempre tem oportunidade. Inclusive, assim, não foi à toa que eu vim falar desse assunto agora, porque eu tô lembrando de uma situação aqui que eu passei hoje. E tô pensando que isso só pode ser bom. Não tem como isso ser ruim. É uma eterna lembrança, tá? A gente tem que ficar o tempo todo se lembrando das coisas, tá? Todos nós. A gente tá sempre em movimento de crescimento. Que bom, tá? Aí tem uma historinha que fala muito da... Eu vou ler pra vocês, tá? Uma historinha que fala da lei da polaridade. Uma historinha simples, que é o seguinte. Uma criança chegou pro seu avô e disse: vô, por que às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto amor? O avô, com toda a paciência do mundo, tentou explicar da melhor forma que se passava emocionalmente na criança. Todos nós temos dois lobos aqui dentro. Um é bom e o outro é mau. Vô, qual é o que sobrevive? E ele respondeu: o que você alimentar, meu filho. Historinha boa, né? O que você alimentar. Então tá nas nossas mãos desenvolver a nossa maestria, né, relacionada às nossas emoções. E obviamente, se as nossas emoções criam a nossa vibração, que criam a nossa realidade, é muito importante a gente aprender a fazer isso, né, pra gente criar uma realidade diferente, feliz, etc. Certo, gente? Acabamos por hoje? Escreve aí qual foi seu maior insight, em que você pode aplicar essa lei, qual foi seu maior aprendizado, que aí eu me vou e volto amanhã. Me conta aí qual foi seu maior insight. E manda essa live pra alguém, não esquece. Não esquece que essa semana vou abrir inscrições para imersão de prosperidade, tá? Avisando, porque tem gente que talvez não tenha estado aqui ontem, que eu falei. Que vai ser dia 12 e 13 de fevereiro, tá? Final de semana. Completamente online. Quem tiver dúvida, pergunta na caixinha, pergunta no direct. Qual foi seu maior insight? Ninguém teve insight? Então tá bom. Então vamos encerrar por aqui. A gente se vê amanhã às 19h19. Vocês estão escrevendo ainda? A gente se vê, tá bom? Beijo, boa noite. Lembrar de que sempre há algo positivo. Sim.
Se você está vivendo uma experiência ruim, dentro daquele negativo existe o seu oposto, né? Existe o seu oposto. Não entendi, Ingrid, o que você escreveu. Ah, chuva de insights, tá? Beijo. A teoria eu entendi, tem que ver como vai ser na prática. Eu botei muitas coisas práticas aqui pra você fazer, Vanessa. Eu ensinei praticamente só prática. Como transmutar, né? Eu ensinei. Assiste a live de novo, porque esse conteúdo é assim mesmo. Tem que assistir várias vezes. Muito bom, gente. Então, qualquer dúvida vocês escrevem na caixinha, tá bom? Tá aberta. Boa noite.